Olá, galera dos Jovens Bíblicos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós iremos fazer uma análise da primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos do 15 ao 21. Trataremos sobre o que é apologética. Já é a terceira vez que eu gravo esse vídeo hoje para poder postar. Nas duas primeiras vezes não deu certo, porque o microfone não funcionou e agora eu estou gravando com o celular, vou ter que pôr o microfone para carregar. Espero que, mesmo assim, você goste e o vídeo possa edificar a sua fé, você possa ter as suas forças renovadas por Deus. Diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Santificar significa separar. Cristo ele tem que estar separado em nossos corações, ele tem que estar em primeiro lugar, acima das nossas opiniões, acima da política, acima dos nossos projetos, do dinheiro, da fama, do poder, de qualquer outra coisa. Cristo tem que ser o centro de tudo em nossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Estar preparado significa ter respostas. Apologética é isso, vem do grego apologia, que tem sentido de dar uma defesa. É ter respostas preparadas para aqueles que vão questionar a sua fé, a nossa fé. Espero que não saia nenhum barulho aqui da rua, gravando seu microfone. Mas na escola, na faculdade, na família, entre amigos, no trabalho, onde nós formos, onde nós estivermos, serão feitos questionamentos a nós temos que ter resposta na evangelização, onde nós formos. E nós temos que ter resposta não só para nós mesmos, para fortalecer a nossa própria fé, mas também para as outras pessoas. Surgirão dúvidas, surgirão crises. É normal o cristão às vezes passar por isso. Ele precisa ter respostas preparadas, porque às vezes no momento não vai haver tempo hábil para uma reflexão maior. Por isso ele precisa ter desde já estas respostas, e para isso está aí a apologética, para nós estudarmos temáticas como o problema do mal, que eu gravei um vídeo curto recentemente falando sobre isso, a respeito da historicidade de Jesus, que eu gravei um vídeo também curto recentemente sobre isso, sobre questões polêmicas, como por exemplo o aborto, entre outros temas que são relevantes para a sociedade, para todos nós. A apologética ela é muito ampla, ela envolve uma gama de assuntos e de matérias. São muitos temas que nós estudamos na apologética. Mansidão e temor, é importante manter uma certa tranquilidade, uma certa paciência na apologética. Isso não quer dizer que nós não devemos ter ênfase nas nossas palavras, nós podemos dar ênfase naquilo que nós discursamos, naquilo que nós interpelamos, naquilo que nós falamos para as outras pessoas, porém é preciso ter uma certa tranquilidade, uma certa paciência. Às vezes não é fácil, mas é algo que nós temos que procurar ter. Isso lembra também um vídeo curto que eu gravei recentemente falando sobre inteligência emocional. Tende uma boa consciência para que, naquilo que falam mal de vós como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Aquele que segue a Cristo, muitas vezes ele sofre críticas, perseguições, difamações. As pessoas fazem com o cristão assim como fazem com malfeitores, com criminosos, pessoas ruins da sociedade que cometem crimes bárbaros. Muitas vezes o cristão ele vai ser também mal falado, e ele, por isso que é importante ele ter uma certa paciência, um certo bom procedimento, para que estas acusações sejam demonstradas falsas, sejam demonstradas como não verdadeiras. Melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. E essas perseguições ocorrem principalmente
Podem ocorrer também em países democráticos, mas ocorrem mais em países autoritários, onde não há a chamada liberdade religiosa. Existem duas situações que o cristão passa por dificuldades. Aquela situação que ele passa por dificuldades porque ele fez algo errado, e aquela situação que ele passa por dificuldades porque está fazendo algo certo, que está pregando o evangelho, está obedecendo a Deus. A gente tem que sempre analisar, estamos passando por esse problema porque erramos ou porque estamos fazendo certo, o contrário. Se nós tivermos a possibilidade de escolher, é melhor passarmos por dificuldades por estarmos fazendo certo, por estarmos pregando o evangelho. Se é por algo errado, a gente precisa repensar, refletir e mudar de atitude. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos justos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. É a doutrina da expiação substitutiva. Nós é que merecemos a condenação, nós que merecemos a morte na cruz, porque nós é que somos pecadores, mas Cristo tomou o nosso lugar. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, pagou pelos nossos pecados, nos substituiu na cruz do Calvário em um único sacrifício, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Tem muita gente que interpreta este texto aqui como se Jesus, no momento que ele morreu na cruz, ele desceu em espírito até o inferno para pregar para aquelas pessoas que foram condenadas na época de Noé, na época da arca. Isso não me parece um ensinamento cristão, uma boa interpretação do texto, porque a Bíblia diz, não me falha a memória, Hebreus 9:27, ao homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo, ou seja, o destino do céu ou do inferno. Não há como a pessoa receber uma pregação, receber uma mensagem de Deus e se arrepender já depois da morte. A pregação, as mensagens e o ensino é para quem está vivo. Por isso não me faz muito sentido isso acontecer, Cristo descer no inferno e tomar a chave das mãos do diabo, sendo que ele ainda em vida diz que toda a autoridade foi dada a ele nos céus e na terra, para poder depois subir aos céus. Esse tipo de interpretação, você deve ter escutado, não faz muito sentido, porque aquelas pessoas já estavam mortas. Aqui está falando de todos aqueles que estão oprimidos, todos aqueles que estão aprisionados pelo pecado e por Satanás ainda, mas Cristo, ele veio para salvar, veio para resgatar. Os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade, que é a paciência, de Deus esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nela poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo, que fala da doutrina do batismo, do rito do batismo, uma das principais doutrinas cristãs. O batismo é o sepultamento da velha carne e o nascimento de uma nova criatura, é um testemunho público que a pessoa morreu para o mundo, nasceu para Cristo, e aqui deixa claro que ainda há o efeito do pecado na pessoa, porque a pessoa ainda vive em um corpo de pecado, ainda vive neste mundo que é contaminado pelo pecado, porém o Espírito Santo faz uma obra no coração dela e ela demonstra uma certa mudança, uma certa renovação, deixando para trás aquela velha pessoa, aquela velha criatura, ainda que não totalmente, ainda que não 100% liberta do pecado, mas ela demonstra certos frutos de arrependimento, de mudança e de transformação. Tudo isso já sendo prefigurado lá na Arca de Noé. Naquele tempo, aqueles que, no caso 8 pessoas que creram no que foi pregado por Noé, eles foram salvos. A salvação estava ali na Arca de Noé, tinha já o elemento da água, que simboliza também o batismo dos dias atuais do Novo Testamento. Aqueles que creem em Cristo são salvos, são batizados, representando a nova vida em Cristo Jesus. Espero que você tenha entendido. Se você tiver gostado do vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Um abraço para você e até a próxima!